Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, um patriota raiz, quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui no canal. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 31 de outubro. Eu quero chamar a sua atenção porque vamos tratar hoje aqui no canal de duas notícias, pessoal, muito sérias mesmo. O caso é grave, aliás, é gravíssimo. Olha só. No Congresso Nacional teve aí pelo menos 2 deputados, que eu vou trazer agora aqui, a fala desses deputados no Congresso Nacional que praticamente, olha, detonaram o atual governo. O tempo fechou lá no Congresso Nacional, o pau quebrou. Olha só. Eu vou pedir antes para você deixar o seu like aqui no vídeo e vou pedir também para você deixar aqui nos comentários desse vídeo a sua opinião, porque a sua opinião realmente é muito relevante para nós, tá bom, pessoal? Eu vou trazer então, pessoal, esse vídeo aqui para vocês com o pessoal do Mundial Telenotícias, tá? Que vai mostrar para vocês aqui o que falou aí o deputado Coronel Zucco, do Rio Grande do Sul, e também o deputado federal Marcel Van Hatten, que deitou a lenha, o bicho pegou. Olha só que a situação ficou quase que fora de controle lá no Congresso Nacional. Vamos ver esse vídeo com o pessoal do canal Mundial Telenotícias, tá bom? Vamos ver. Legal, já estamos de volta. Vamos em frente. O deputado federal Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou um pedido para convocar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Zucco afirma que o governo Lula foi omisso diante da escalada da violência e classificou como um escândalo a fala do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após a mega operação no Rio de Janeiro. Durante uma coletiva, Andrei Rodrigues admitiu que a Polícia Federal tinha conhecimento prévio da operação, mas foi interrompido nesse momento pelo próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, gerando ainda mais dúvidas sobre a atuação e a transparência do governo na área de segurança pública. A pressão agora aumenta no Congresso Nacional para que o ministro e o governo Lula deem explicações claras sobre a condução das políticas de combate ao crime organizado. Veja o que disse o deputado Zucco. Protocolei o requerimento de convocação do ministro Ricardo Lewandowski, porque o país precisa de explicações urgentes. O governo Lula foi avisado, a Polícia Federal foi comunicada com antecedência, mas mesmo assim decidiu não participar das operações. O próprio diretor-geral da Polícia Federal admitiu publicamente que houve contato da inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o que o governo federal fez? Lavou as mãos. Policiais estaduais enfrentaram sozinhos criminosos com fuzis de guerra, granadas, armamento pesado. Enquanto isso, o governador Cláudio Castro pediu 3 vezes o apoio das Forças Armadas. 3 vezes. E o governo federal negou. Para completar, o presidente Lula ainda teve a coragem de dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. Isso é um absurdo. É praticamente uma defesa do crime organizado. O Brasil precisa escolher de que lado está. Do lado da lei ou do lado do crime. E quem domina território e aterroriza comunidades não é vítima, é terrorista. Na verdade, não é o Brasil quem tem que escolher de que lado está, né? É o governo federal. É o governo federal quem tem que escolher. O Brasil já sabe o lado que está. E o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, do Rio Grande do Sul, também não poupou palavras ao comentar o silêncio do presidente diante da ação que mobilizou centenas de policiais em comunidades cariocas. Veja. Levou mais de 30 horas para o Lula falar alguma coisa sobre a situação no Rio de Janeiro. Ontem no X, finalmente à noite, depois de toda a operação policial ocorrida lá no Rio de Janeiro, finalmente Lula fala alguma coisa. Mas para falar besteira é rápido. Na Indonésia disse que o traficante é vítima do usuário de drogas. Durante o dia de ontem, aliás, revelou-se inclusive por meio da declaração do chefe da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, que o governo Lula foi não apenas informado da operação que ocorreria no Rio de Janeiro, como também solicitou-se apoio à Polícia Federal. E o que o delegado Andrei, chefe da PF, disse? Que
achou que não era razoável participar. Olha só, senhor presidente, 4 baixas na nossa polícia, 4 pais de família perderam suas vidas. Famílias choram, essas vítimas dos bandidos lá do Rio de Janeiro. E o governo Lula, que podia ter evitado isso se tivesse mandado o apoio solicitado, faz de conta que não é com ele. E o parlamentar também criticou a postura do Supremo Tribunal Federal. Com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes assumiu temporariamente o comando da chamada ADPF das favelas, ação que regula a atuação policial em comunidades do Rio. Veja o que o deputado falou sobre isso. E ainda por cima vemos as ameaças. Alexandre de Moraes, mais uma vez de uma forma ilegal, assume a ADPF das favelas e pede explicações para o governador Cláudio Castro. E no TSE decidem pautar a sua cassação na próxima terça-feira. Se isso não é ameaça, se isso não é utilizar o poder do Estado contra aqueles que estão respeitando a vontade da população, que quer combate ao crime e ao criminoso, eu não sei mais o que é ameaça. Por isso, senhor presidente, essa manifestação aqui que faço é de repúdio ao governo federal, que não investe nem 1% do orçamento em recursos para a segurança pública, e aqui é na sessão do Congresso Nacional que se decidem as questões orçamentárias, e o governo não tem compromisso com a segurança pública. Não tem compromisso com a segurança pública, mas tem compromisso com o traficante, com o bandido, inclusive com o ladrão de aposentados. Estamos na CPI do INSS indo atrás de cada um dos corruptos, dos ladrões do dinheiro dos velhinhos. E por isso, senhor presidente do Senado da República e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, faço um apelo a Vossa Excelência. Derrube o sigilo de 100 anos das câmeras do Congresso Nacional, do Senado da República. Pelo bem da transparência, pelo bem da segurança. Muito bem, agora para a gente conversar sobre isso, o professor Marcos Pisolato. Pisolato, seja muito bem-vindo. São coisas sérias, né? Está aí um excelente parlamentar. Se todos no Congresso Nacional fossem como o deputado Marcel Van Hatten, talvez o Brasil estivesse diferente. Mas o Congresso Nacional também tem culpa disso. O Congresso Nacional aprova os nomes indicados pelo governo que está aí para o Supremo Tribunal Federal e ainda podem indicar, mesmo criticando, ainda podem aceitar numa sabatina uma nova indicação que é extremamente complicada, não é? Devido à proximidade com o atual presidente. O Congresso que está aí, em troca de emendas parlamentares, acaba aprovando tudo que o governo quer. Então veja, a denúncia do deputado, ela é muito séria, mas ele acaba se tornando um João Batista clamando sozinho no meio do deserto. 1% do orçamento destinado à segurança pública. As Forças Armadas não têm dinheiro mais nem para comprar pincel e tinta para os militares ficarem pintando meio fio. Não tem. Vacinando o cachorrinho em campanha de vacinação também esquece. Já não faz mais isso. Entendeu? Então, fica complicado demais. Fica complicado demais. É uma situação extremamente complicada e o governo federal não quis participar, não é, desta operação no Rio de Janeiro. Talvez até mesmo para que ela não fosse o sucesso que foi. Muito bem, pessoal, vocês viram aí, Marcel Van Hatten, como sempre, muito coerente e muito corajoso também, enfrentando, batendo de frente aí com o sistema, né? Parabéns aí ao deputado Marcel Van Hatten. Hoje, na atualidade, é um dos melhores deputados que o Brasil e que a direita tem, é o deputado federal Marcel Van Hatten. Eu vou trazer na sequência do nosso vídeo, pessoal, o filho do Jair Bolsonaro, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Olha só, sobre tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo e olha o tamanho da bomba que o Eduardo Bolsonaro soltou. Vamos ver o vídeo. Meus amigos, falar de um tema muito sério aqui. Eu acho que todos nós que temos um seguidor ou um amigo na vida pessoal fora das redes sociais, a gente tem o dever moral de levar a nossa voz adiante e prestar o apoio à polícia do Rio de Janeiro,
ao governador Cláudio Castro, que está comprando uma briga com o Lula e expondo o Lula de maneira correta, a gente vai ver aqui daqui a pouco, e também entender que quando o Lula faz essas declarações para defender o Maduro, ou coloca numa reunião super apertada com o Trump, né, presidente da maior economia e a maior potência bélica do mundo, você tem 30 minutos com ele, o que você vai tratar? Ele deixa a tarifa de lado, esquece o interesse dos brasileiros e fala de defender o Nicolás Maduro. Quando ele fala em intermediar o conflito entre Estados Unidos e Maduro, o que ele está querendo? Ele está querendo dar uma sobrevida para o Maduro. E eu até entendo o Lula, porque ele está sendo certamente muito pressionado pelo Petro e pelo Maduro a ter essa conduta para tentar frear o Trump. Só que o Trump não nasceu ontem, e muito menos o Marco Rubio. E menos ainda, né, o Pete Hegseth, que é o secretário, não de defesa, mas o secretário de guerra dos Estados Unidos. Tem um relógio aí com uma contagem regressiva rolando, deve faltar uns 13 dias para o maior porta-aviões do mundo chegar à costa da Venezuela, cuja a frota norte-americana já se encontra pertinho, cerca de 10 quilômetros só da fronteira aérea, do espaço aéreo venezuelano. Então você vai entender tudo isso daqui. Eu vou aprofundar com vocês. Infelizmente não dá para trazer todo o material, porque sou eu mesmo que faço, eu que recorto, eu que faço vídeo, eu que jogo aqui no StreamYard que a gente usa, mas pode ter certeza que você vai entender que a questão da segurança que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, o buraco é muito, mas é muito mais embaixo. Então eu começo aqui com um vídeo que a gente nem sabe mais se é verdade ou se é mentira. Peguei aqui na internet, mas retrata bem o que muito especialista pensa quando vai se combater, né, esses criminosos. Porque eles acreditam que existe uma maneira diferente, que não através de uma agressividade, né, da trocação de tiro, que você vai conseguir segurar o ímpeto desses delinquentes, né, conseguir pegar uma arma do cara. Imagina você que está me assistindo. Eu falo para você, ó, lá no alto daquele morro tem 40 fuzis. Vai lá, pega para mim, traz daqui para baixo. Mas só que tem uma coisa, você não pode dar um tiro, e se você matar alguém também vai ficar muito feio, vou botar você para responder um processo. Como é que você faria? Aqui está o vídeo que os especialistas imaginam como é que seria. Poderiam me dar esse fuzil e os cartuchos? Quero levar os senhores para a delegacia. Por favor. Poderia me dar o fuzil e as munições para que eu possa conduzir vocês até a prisão? Por favor, senhor faccionado. Poderia, por obséquio, entregar seu fuzil e se render pacificamente? Por favor. Poderia me dar o fuzil e as munições para que eu... Quem é empresário aqui de Belém e não tem front page já está errado. Eu pesquisei bastante de como vender, como fazer com que o meu produto chegue em qualquer lugar. Eu encontrei com a Infinity Pay. Eu encontrei uma taxa muito boa no mercado, já abriu logo. Isso aqui, gente, é claro que é quase um humor ou uma sátira. Mas isso daqui também é a realidade. Eu acredito que tem pessoas que esperam que os nossos policiais se comportem dessa maneira. E aí, eu faço mais uma pergunta para vocês. Tem filho de algum juiz, de algum promotor, de algum deputado, de algum senador que troca tiro, que vai lá e entra nessas comunidades faccionadas dominadas pelo tráfico de drogas? Não tem, né? Será que o filho do Fachin, que é o relator da DPF, que proíbe a polícia do Rio de Janeiro de subir a favela, implementada, né, através de pedido do PSB, Partido Socialista Brasileiro, atual partido político de Flávio Dino e de Marcelo Freixo, será que o Fachin, quando ele dá aquela decisão proibindo a polícia de subir o morro, será que ele faz isso pensando que o filho dele poderia ser um policial? Ou que o filho dele poderia ser um favelado que vive nessa comunidade? Eduardo, mas sem a polícia não tem tiroteio. É, não tem tiroteio. Aí vai acontecer o mesmo efeito que aconteceu nos anos 80 com o Leonel Brizola, quando basicamente, né, fotografia muito ampliada, ele fez a mesma coisa. Criou obstáculos para que a polícia pudesse subir as favelas dominadas pelo tráfico de drogas. E aí, concomitantemente com a queda do regime militar, que era símbolo de disciplina, de ordem, você acabou abrindo um novo capítulo do Rio de Janeiro, o capítulo dos tiroteios. Pesquisa aí. Nos anos 70, nos anos 60 não tinha tiroteio. Eduardo, não tinha arma. É claro que tinha. O AK-47, fuzil russo, é de 1947. O M16, né, M4, o AR-15, submetralhadora, MP5, né, dos anos 70. Essas armas estão aí há décadas no mercado. Mas os tiroteios do Rio de Janeiro se iniciaram no final dos anos 80. Se intensificaram nos 90. Por quê? Porque foi dado cada vez mais tranquilidade ao vagabundo. Se você olhar a curva, né, o delta T aqui do tempo, e a curva de conforto do bandido, conforto através de novas legislações,
você vai ver que é um absurdo. O bandido, ele tem saidinha, ele tem saidão. No meio do caminho, você tem lei de menor potencial ofensivo, nova lei de fiança, né? Medidas cautelares diversas da prisão, uma interpretação totalmente pró-bandido da LEP, a Lei de Execuções Penais, que é dos anos 80, mas cada vez mais, através de uma interpretação mais confortável ao criminoso, ela vai dando mais conforto para essa pessoa. Até o ponto em que aquele que não tem os valores corretos na cabeça, o cara que não está nem aí, né? Se ele vai fazer o bem, se ele vai fazer o mal, se ele vai destruir uma família, se ele vai colocar um viciado, introduzir cocaína no meio daquele seio familiar, a pessoa dessa sem valores nenhum. Essa pessoa que é capaz de colocar uma bala na tua cabeça para pegar o teu celular e sair sorrindo para tomar um sundae, um sorvete, essa pessoa, ela não é um ser irracional. Ela avalia. É a teoria econômica do crime. Ela pensa, olha, estou vendo aqui o meu pai com um ofício humilde, ganhando um salário mínimo. Se eu entrar para a boca ou para a biqueira, eu vou ganhar 4 vezes mais do que meu pai. Se der problema, tem advogado para me defender. Tem até político para ir na televisão me defender. Tem sursi processual. Tem lei de menor potencial ofensivo. Se eu for menor, não vou nem para a cadeia. No máximo 3 anos de Fundação Casa, depois eu saio. E se for preso, fica tranquilo. Tem visita íntima, saidinha, saidão, progressão de regime. Então, quando ele coloca tudo isso daí na balança, ele acaba optando pelo crime. A gente sabe que o crime paga melhor do que um salário mínimo. Mas por que ainda assim pessoas preferem e optam aí pelo salário mínimo? Porque elas têm valor na cabeça. Elas sabem que aquilo dali é errado. Elas sabem que, ao apertar um gatilho na cabeça de inocente, ele vai estar fazendo um mal. É isso daí que quando a gente fala para vocês, valores judaico-cristãos, a base do mundo ocidental, de mais de 2000 anos, etc. É disso que a gente está falando. É por isso que a esquerda, que protege bandido, ela tem que atacar a igreja. Porque a igreja é um vetor de transmissão desses valores. Você não aprendeu a respeitar os mais velhos? Deixa eu te contar uma coisa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Você sabe que matar é feio? Não matarás. Você sabe que mentir é errado? Não mentirás. Você sabe que eu estou tirando tudo isso daí do Êxodo 20, né? Dos 10 mandamentos. É só para te dar uma pitada de que mesmo você sendo ateu, você vive num mundo em que esses preceitos são básicos para o convívio em sociedade. Senão, fica um matando o outro. Vira um faroeste. Ou melhor, até é errado falar faroeste. Porque no tempo do faroeste, no século XIX, né, quando os Estados Unidos estavam fazendo a sua corrida para o oeste, das 13 colônias em direção lá à Califórnia, passando por Oklahoma, Novo México, Texas, ainda nesse tempo as taxas de homicídio eram melhores do que as atuais taxas que a gente vê no Brasil. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês aqui no canal TV Brasil na Net, tá bom? Eu, um patriota raiz, eu quero realmente externar aqui a minha gratidão a todos vocês, lembrando que nós estamos já chegando aí, né, atingindo a nossa meta, que é 300 mil inscritos. Falta poucas pessoas se inscreverem para que a gente possa atingir essa meta. Então, se você é patriota, se você é de direita e se você não se inscreveu ainda aqui no canal, vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no canal para que possamos bater a meta de 300 mil inscritos, tá bom? Não se esqueça de deixar também o seu like aqui no canal e deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Eu estou indo embora, mas volto no próximo vídeo, se Deus quiser, com muito mais notícias para vocês, para que você, meu amigo patriota, fique sempre muito bem informado, tá bom? Tchau.